Hoje o que eu quero mostrar aqui para vocês é o sonho de toda empresa que quer organizar a sua busca por materiais. A gente vai fazer uma IA que ela vai estar limitada a conhecimentos que estão dentro de uma pasta do SharePoint. Então, Carlos, mas para que isso? Imagina o seguinte, a partir de agora, todo o material da sua empresa, todos os manuais de qualquer uma das áreas, eu vou salvar numa pasta. Se eu conecto uma IA ali, que ela sempre que eu faço uma pergunta, ela me responde qual arquivo, eu não preciso mais nem disponibilizar para cada área esses manuais. A pessoa entra lá e pergunta para a IA, porque ele não vai conseguir editar. E a IA sempre vai mostrar atualizado. Então é disso que a gente vai falar hoje. Para poder falar um pouco disso, eu trouxe aqui para vocês o Sr. Thiago, o cara de dados da ProResultado agora. O homem que resolve todas as nossas pendências quando o assunto é dados, gestão. Meu nome é Thiago, estou na ProResultado há grandiosos 6 meses, a grande trajetória, muito voltado para a área de dados, focado no desenvolvimento de novas soluções para as empresas, para os nossos clientes aqui, trazendo sempre uma inovação, uma solução diferente que a IA, não só o mercado de IA, mas o mercado de TI como um todo, vem apresentando para a gente. E hoje, um desafio, aproveitando um desafio do Carlos aí, com uma solução bem recente, inclusive, saindo do forno aí tem pouco menos de um mês. Ideia de tratar de IA dentro do SharePoint, utilizando aí as soluções da Azure junto com o Office 365. Esse Search Key aqui, nós não passamos? Não. Olha, o nosso Search Key, nós não passamos. Ele tá aqui em chaves. Nós passamos sim. A gente passou nessa chave? Essa chave aqui, chave de administração. Volta lá, deixa eu ver. Então a gente passou pela chave de administração. Sim, ó, é o Admin Key, beleza. a chave de administração. Exato. O nome do nosso o Search Service. Perfeito. Então, o que a gente precisa criar aqui, ó, se a gente for falar aqui nessa estrutura? Tenant, toda essa parte de baixo aqui, ó, eu não vou mexer nela porque ela é bem simples. Sim. Isso aqui a gente já entendeu que essa parte aqui é basicamente dados do seu tenant, da Microsoft. E aí a gente tem aqui depois o quê? A chave do serviço. E eu tenho a chave da aplicação. Isso. A chave do serviço, na hora que eu crio o serviço, eu já consigo ter acesso a ela, porque eu vou criar o serviço e aí eu vou ter acesso a ela. Volta lá naquela tela pra gente. Você vai criar o serviço e vai ter já a chave de administrador. Exatamente. Então, na hora que eu crio o serviço de pesquisa, ele já vai me dar uma chave de administrador. É isso mesmo, você tinha passado por ela sim, falha minha. Isso aqui é a chave de serviço. Depois, aí essa chave de aplicação, que é o que eu tenho que criar. As chaves de aplicação a gente só consegue criar depois que cria o registro de aplicativo aqui no ID Entra. Beleza, então eu tenho que criar um registro de aplicativo, vai nele, ele só vai deixar essa tela pronta. Um registro de aplicativo. Eu crio um registro de aplicativo. Nosso exemplo aqui. A gente já criou tanto registro de aplicativo nesse lugar, meu Deus do céu. Já. A gente já criou o registro de aplicativo. Eu crio o registro de aplicativo, mas eu não preciso só criar o registro de aplicativo. Não. Depois que eu crio o registro de aplicativo, aí eu entro nesse aplicativo e aí eu crio uma chave para esse registro. Aí a gente vai criar o segredo desse registro aqui. Beleza. Eu crio ele e depois eu crio o segredo desse registro. Então aqui eu estou criando o serviço. Não, aqui, desculpa. Aqui você está criando a aplicação. Aí o aplicativo. Aplicativo. E aqui eu crio uma chave para acessar esse aplicativo. Isso. Ok. Consegui entrar aqui. Estou dentro, já configurei todos os meus processos. Aí depois disso, a única coisa que eu preciso é executar um código para integrar essa conexão lá dentro, né? Antes disso, tem um único ponto aqui de Vamos lá. permissão. Esqueci. Por que permissão? Até aqui, quando eu crio o aplicativo e a chave do aplicativo, eu tô abrindo o portão ali para o meu código, vamos colocar Beleza. assim. Tá? Então eu tô deixando ali, eu tô abrindo a porta para ele entrar, mas ele não pode fazer nada ainda. Então é assim, você pode entrar É porque toda hora muda. Não tem jeito. Você pode entrar e você para aqui no hall de entrada, você não pode Exatamente. fazer nada. E aí, por que ele faz isso? Claro, né? Uma questão de segurança. E aí nós temos aqui as permissões de APIs. Perfeito. Tá? Ok. E aqui, como eu disse, é tudo gerenciado pelo Microsoft Graph. E aí eu tenho que executar pelo Graph? Não. Aqui é fácil. Aqui tá tranquilo. Não, até aqui tá tranquilo. A gente tá falando então agora de
configurar a permissão. Exato. O que eu posso acessar com esse aplicativo. Exato. Ou seja, na realidade, se a gente for explicar bem para o pessoal, aqui em cima o que eu fiz? Eu primeiro dei para ele, olha, o serviço que eu quero que você trabalhe é o tal de oráculo que eu criei lá dentro. Isso. Serviço que lá dentro eu vou ter um monte de coisa vinculada a esse pacote de serviço. Aí ele fala, e como é que eu acesso esse serviço? Primeiro eu vou criar uma chave para você. Essa chave abre a porta. Agora, qual porta que essa chave abre? Aí a gente vai configurar agora. Entra nas configurações aqui. Agora eu vou ter que configurar. Pode mostrar pra gente. E aqui é muito simples. Ele já vem com uma permissão de leitura de usuário. Beleza. Tá. Só uma coisa. Eu tô dentro da aplicação, correto? Sim, dentro da aplicação. Nós não saímos dela ainda. Aqui eu tô dentro da aplicação. Lembrando aqui, gente, eu vou até voltar isso aqui pra cima. Eu tô configurando a permissão de quem? Da aplicação. Da aplicação. Ainda tô na aplicação. E aqui o que a gente vai configurar aqui? São permissões simples, tá? Então dentro aqui do Graph, o Graph ele tem uma interface gráfica bem tranquila. A gente vai entrar aqui em permissões de aplicativo, tá? As mesmas permissões, elas são delegadas e elas são de aplicativo. É interessante configurar as duas, tá? Sim. A permissão de aplicativo é todo aplicativo externo ou interno que roda aqui, e as permissões delegadas é como o aplicativo vai acessar. Sim. Então, as mesmas configurações que eu criar em um, eu vou criar no outro. Vamos no delegadas primeiro, porque a gente já tem aqui o user read, só que a gente vai mudar ela. Então eu vou pesquisar user aqui e vou descer até o final, ele já está aberto aqui. Sim. Vou desmarcar ele do read normal e eu vou aplicar uma versão, vamos colocar assim, completa, né? Ele Sim. vai ter toda a permissão de leitura dos usuários. Ou seja, primeiro ele vai conseguir ler tudo que tiver dentro de informação de usuários vinculados a esse É esse aplicativo. aplicativo. Então a primeira coisa que eu tô dando é permissão de usuários. Beleza. Isso. Qual mais eu preciso dar? Só mais duas. Uma permissão de site, porque ele tem que acessar o nosso SharePoint, e outra Exatamente. é a permissão de arquivo, Perfeito. porque ele tem que ler os arquivos. Só pra gente poder voltar aqui, dá uma descida em todas as permissões. O que que isso aqui é? Nada mais do que uma chave que tem acesso, você pode dar acesso a ela a muita coisa dentro do mundo 365 e do mundo Azure. Volta ali em canal, só pra mostrar pro pessoal. Passou canais ali. Aqui. Por exemplo, canal settings, channel message, channel. Então você consegue dar acesso ao quê? Você quer que ele leia quem são os membros do canal? Quem são? Então assim, cada configuração que eu quero, se eu quisesse fazer uma chave que desse acesso a uma API, a entrar dentro do meu ambiente do Teams e ler os canais que eu tenho dentro do Teams, clica aqui em canais para abrir pra gente. Aí aqui a gente tem... Eu posso criar canal, posso deletar canal e eu posso ler o canal como um todo. Vê Exatamente. se tem Teams aí pra gente, Teams. Só pra gente poder mostrar pro pessoal. Temos algumas coisas do É, Teams aqui. Vamos lá, Teams Settings. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Então, por exemplo, ele tem as coisas que são do Teams, das configurações do Teams, mas eu queria Teams, equipes, né? Eu não sei se aqui eles... Deveria ser Teams mesmo, mas pode descer um pouco, porque não tem mais nada não. Teams Tab, Teams User, não sei, talvez seja Teams Tabs, né? Porque esse Teams Tabs aqui, ele me dá, por exemplo, a opção de eu ver o quê? Criar tab em Microsoft Teams, deve ser provavelmente aqui. Isso aqui, gente, é muita documentação que tem que ler. Mas o que a gente está tentando mostrar para eles aqui? Eu usei uma chave de aplicação, eu criei um aplicativo da categoria chave, eu posso usar ele para ele entrar dentro do meu mundo do Azure DevOps, do Azure DevOps, do Azure, e ali dentro ele pode permear em qualquer ambiente que eu tenha dentro da Microsoft. Sim. Então, aqui o que a gente está fazendo? Essa é uma porta que você tem que tomar cuidado também. Você está abrindo uma porta com uma chave que pode fazer várias coisas aqui dentro. Então, vocês conseguiram entender que a gente cria uma chave e depois aqui é como se eu criasse. Acho que o exemplo ideal para a gente vai ser o seguinte: eu crio um cartão de acesso e depois eu falo em qual porta esse cartão de acesso pode abrir. Correto. É como se fosse o crachá da pessoa numa grande empresa e com esse crachá você pode entrar nessa porta, nessa porta, nessa porta. Exatamente. Eu acho que isso é o melhor caminho. E aqui a gente está configurando exatamente isso. Então aqui, sites. A Beleza. gente precisa... aí aqui, pessoal, Eu preciso ler, tem né? várias e várias permissões, mas a gente vai aplicar só as permissões de leitura. Exatamente. Sempre permissão de leitura se você não sabe o que está fazendo. Por que a permissão de leitura nesse caso?
a nossa IA só precisa ler. Exatamente, ela A só tem que gente não acessar a tá documentação. dando função para ela de criar alguma coisa lá dentro, de Eu não quero que ela alterar nem aumente, nada. A assim. gente só quer que ela E lê tem como, e né? responda a informação. Tem. Exato. A gente pode Tem colocar como. uma configuração nela de aplicar de automação para ela poder atualizar lá dentro. Sim. Mas vamos seguir. Então aqui eu vou aplicar a leitura do site e a última Gente, a gente tá com 12 arquivos. 12 likes, é isso mesmo? Já passou umas 60 pessoas nessa live, de tanta gente que desanimou e foi embora, gente que voltou. E tem 12 likes. Isso é muito desamor da parte de vocês, viu? E a última aqui, Files Read All. Ou seja, ele pode ler tudo que tem do site e ele pode ler o quê? Os documentos que estão lá dentro. Isso é Correto. extremamente importante. Vou criar essas 3 configurações aqui. Perfeito. Agora minha chave está criada, meu aplicativo está com acesso, Uhum. está com tudo pronto. Podemos agora dar o próximo passo? Podemos agora dar o próximo passo. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Postman. Agora a gente vai executar aqui no Postman 2 códigos apenas. Exatamente. Tá. Coisa A configuração simples. ela é muito maior do que o código. Exatamente. O código ele é simples, ele é pequeno. Sim. Tá. Só para explicar para vocês, gente, o que a gente fez aqui? A gente criou aquelas chaves para facilitar na hora de usar essas variáveis. variáveis aqui dentro do código. Para não ter que preencher isso tudo na mão o tempo todo que eu Exatamente. tiver que rodar. Então a gente vai executar aqui. Agora a gente executa. Quando eu executo esse código, Sim. o que. Vai no outro código ali para colocar ele aqui no nosso resumo também, por favor. Executei os 2 códigos. Depois a gente manda esse código pro pessoal, né? Isso aí é tranquilo. Que a gente não nega conhecimento, não. Executei os 2 códigos. Na hora que eu executo esse código, o que vai ser feito lá dentro? Para que você executar esse código aqui, deixa eu voltar aqui para dentro do nosso grupo de recursos e aqui no Oráculo. Lembra quando eu vim aqui em fonte de dados e não existia a opção aqui de eu adicionar o SharePoint? Exatamente. O primeiro código que a gente mostrou, ele cria a conexão com o SharePoint direto, Perfeito. como fonte de dados. Tanto que se eu vim aqui, eu Ela tenho o aparece aí SharePoint Data Source aqui. Ou seja, eu não posso adicionar uma fonte de dados aí manualmente. Toda vez que eu for adicionar uma fonte de dados, eu vou ter que ir lá dentro do Postman e executar um código. Se ele for no SharePoint, sim. Se ele for no SharePoint. Se ele for Ou no seja, SharePoint. aquele código é nada mais para quê? Para aqui dentro da fonte de dados aparecer essa opção. Pode ser, gente, que daqui a pouco a Microsoft coloca Coloca a um atualização. caminho aqui, uma atualização para executar isso. Aqui a gente está fazendo o caminho assim, a gente está antecipando para vocês uma possibilidade. A gente está tentando ser meio que na vanguarda aqui. Mas pode ser que daqui a pouco a Microsoft fala assim, você vai clicar no botãozinho ali, adicionar a fonte de E dados, vai ter lá o vai ter um SharePoint. maldito SharePoint. Se isso acontecer nos próximos 6 meses, o Thiago tem um ataque cardíaco. Então eu tenho aqui o SharePoint e o outro que ele cria pra gente é o índice. Exatamente. Ou seja, eu estou criando a conexão e depois eu vou falar, indexa essa conexão. Pergunta, ele vai indexar no momento que eu estou executando o código ou ele começa a indexar depois aqui? Não, aqui ele só vai criar pra gente o índice, Sim, mas ele não carrega informação ainda. perfeito. Tá. Isso é importante por quê? Porque se eu mudar meu banco de dados lá, ele tem que atualizar automaticamente. Ele vai atualizar. Aí a gente tem que. Aí, toda vez que eu colocar um arquivo lá. Vamos dar uma olhada nisso então? Então, o que acontece aqui? Eu vou criar esse índice aqui e aí o pessoal pode perguntar, por que o índice eu precisaria fazer por código ou faria na mão? Eu posso fazer ele na mão, o índice não tem problema nenhum, mas como a Microsoft já liberou o código do índice facinho pra gente ali com os campos todos configurados, aí eu achei mais fácil fazer por aqui. E agora, o que falta aqui? A minha informação, porque eu tenho o índice, Perfeito. eu vou ter ali a... Eu sei aonde que ela Eu tá. sei aonde ela tá. Tem Eu um índice sei criado. o que esperar, quais campos eu vou esperar, tá? Então, só voltando no Postman rapidinho. Importante. Quais campos aqui, ó, eu vou esperar. Então, no meu índice, eu vou esperar o nome, eu vou esperar o caminho, eu vou esperar o tipo de conteúdo, tá? Eu vou esperar aqui as datas de modificação, tamanho de arquivo, tá? E eu vou definir se eles são itens pesquisáveis ou não. Sim. Então, eu vou Uma pergunta. definir aqui. Isso aqui é como se você estivesse criando a sua estrutura de índice. Isso. Por exemplo, conteúdo que você colocou aqui, que é basicamente o que eu tenho aqui é o nome, o metadado, deixa eu ver o que você tem, o conteúdo. Sim. O conteúdo do arquivo, ele vai indexar também.
Sim, ele vai... É importantíssimo a gente colocar isso, não posso colocar só nome. Isso, o content type ele vem para explicar para a gente qual que é o tipo daquele arquivo, Sim. né? O tipo de conteúdo. Então, esse content type é o que diferencia, por exemplo, um Word de um PDF. Perfeito. Ele vai diferenciar uma foto de um arquivo de texto. Perfeito. Tá? Então, a ideia aqui é eu explicar para ele, e aqui eu coloquei alguns campos padrões, mas é interessante a gente ver aqui dentro do nosso SharePoint que na minha biblioteca eu tenho o nome, Sim. no nome está incluso aqui o tipo do meu conteúdo, Sim. eu vou ter a data de modificação, eu vou ter por quem foi modificado e eu posso trazer diversas outras colunas aqui. E todas essas colunas que eu tenho aqui, eu posso levar para lá. Perfeito. Tá? Ou seja, aqui a gente só está dando uma visão geral do arquivo. Isso. O conteúdo dele, a estrutura dele, a gente não precisa prever no índice. Eu não preciso prever ali. Por que eu não preciso prever? E aqui a gente vai ver o quê? Em momento algum eu defini um tipo específico. Sim. Eu deixei todos os campos em aberto. Perfeito. Tá? Porque quem vai me passar essa informação não é o meu índice, é esse carinha aqui, o meu indexador. Perfeito. É ele que vai ser o responsável por entrar nessa biblioteca, entrar ali nos meus índices, ver, opa, que tipo de informação eu preciso coletar desse conteúdo. E aí ele vai vasculhar tudo, percorrer todos os documentos e trazer essa informação de volta. Ou seja, o índice fala o seguinte, todos esses arquivos aqui devem ser lidos. Isso. Ele vai falar sempre quais são os arquivos. Se eu colocar um arquivo lá e não indexar, não fazer no índice dele, o indexador não vai conseguir encontrar esse arquivo. E o indexador é como se ele formasse aquela ideia de uma LangChain. Isso. O indexador é o que vai pegar toda a estrutura, vai ler todos os documentos e falar, agora eu sei o que tem nesses documentos. Correto. Na hora que eu mandar uma pergunta para ele, ele vai passar pelo indexador. O indexador vai falar, esse bloco aqui de informação serve para dar a resposta. Correto. Você ainda fala para mim que não é virtualização, mas eu ainda só vou acreditar no dia que a gente conseguir abrir esse indexador e ver ele. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Eu vou me desapegar de saber de tudo. É um ponto aqui, inicialmente, por que eu falo para você que ele não é um banco vetorizado? Sim. Pela ideia de que, vamos supor aqui que a gente está passando um documento só de propaganda de roupa de frio. Sim. Tá? E aí o nome do nosso arquivo é, vamos lá, Moletons Inverno 2025. Você sabe que o moletom é uma roupa de frio. Sim. A vetorização, ela tem alguns conhecimentos, ele tem alguns pré-conhecimentos. Então, a diferença aqui é, a gente não está trabalhando com... como que eu posso traduzir isso? Com inferência. Sim. Tá? A vetorização, ela traz conhecimentos à parte, ela traz conhecimentos além do nosso documento aqui. Sim. Então, ele não vai fazer o filtro só por palavra-chave, ele vai fazer um filtro por correlação. Sim. Então, se eu tenho lá Moletom Inverno 2025 e no meu chat eu perguntar para ele quais são as roupas de frio, o que é uma roupa de frio, ou eu quero a campanha de roupa de frio, ele vai saber que é o moletom. Sim. Ou talvez eu tenho um arquivo com várias roupas e eu falo assim, me liste quais são as roupas de frio. Ele vai saber que os moletons são roupas de frio. Isso. Que casaco. Eu entendo. Beleza, mas ainda assim eu vejo uma visão de que, porque a vetorização também não é só o conteúdo externo, né? Ele pega o conteúdo e aloca em uma estrutura. Sim. A gente não consegue abrir esse banco de dados, correto? Não, a gente só consegue ver a configuração dele. Tá, aqui. então depois eu leio a documentação. Vamos lá, então aqui... Mas agora, vamos lá, Thiago. O que eu tenho que clicar? Eu tenho que clicar em algum botão para falar que eu vou eu vou indexar? É fácil, tá? Por mais que a ciência por trás seja mais complexa, aqui é tranquilo. A gente vai adicionar um indexador aqui. Tá? Sim. Clicar aqui em adicionar. Beleza. Executar código. Opa, peraí, vou dar um Ctrl Z aqui, que eu fiz uma besteira. Eu vou vir aqui, vou criar um indexador. E eu vou falar de qual fonte de dados que esse indexador tá. E aí eu vou apresentar ele, então. Eu vou criar ele dando um nome e vou apresentar para ele o índice. Sim. Quem que é o meu índice aqui. Perfeito. E qual que é a minha fonte de dados. Perfeito. Tá. Olha só a relação que é muito importante a gente fazer. Se você tivesse criado vários índices ali, pode ser que ele se confunda, né? Eu posso colocar, por exemplo, seu índice está com o nome de SharePoint. Se eu tivesse 3 caras aqui com o nome de SharePoint 1, 2 e 3, eu não saberia qual que é. Exatamente. Então eu tenho que sempre criar o nome. O nome é muito importante nessa questão. Sim. Eu tenho que criar o nome lá do SharePoint, já falando de qual biblioteca de dados está sendo referida, para que ele crie o SharePoint dados
e o SharePoint indexador com os nomes corretos. A mesma coisa a fonte de dados, né? Eu deixei só um SharePoint Data Source aqui, Sim. mas Desliga o Night Shift, não desliguei. Ficou amarelo na minha tela. a nível de, vamos colocar, né, de soluções, várias soluções ali, eu preciso nomear cada uma certinho. E aqui eu não preciso configurar mais nada. Aqui é só clicar em salvar, ele vai criar. Eu não vou criar um aqui porque a gente já tem um rodando. E quando eu crio ele aqui, ele vai lá. Configurações, Ele por exemplo, tenta de atualização indexar de novo. automática, nada? Configuração automática, ele entra aqui dentro de agendamento. Sim. Eu posso Tá. colocar ele para agendar E e a ele... gente só consegue agendar ele se a nossa fonte de dados estiver configurada para esse agendamento. Perfeito. Ok? Então, para deixar o código um pouco mais simples e até mesmo por questão de valor ali quando ele vai ser executado, porque Sim. é por período, né, de execução, eu não entrei muito nesse código porque a gente vai ter que configurar ele, tem que configurar a questão de versionamento, deixar o versionamento ativo e tudo mais para que ele consiga rodar de acordo com o agendamento. Mas tá tudo documentado na Microsoft, a documentação deles gente é bem disponibiliza, completa, tá bem tranquilo de fazer lá. Aqui é só para o exemplo ficar um pouco mais dinâmico, por mais difícil que pareça, tá bem tranquilo aqui ainda. Ótimo que agora a gente tem 21 likes. Pelo menos isso, né, Não, meus tá amores? aumentando aí, ó. Que beleza. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui, então. Deixa eu descartar. Criamos, acabamos, então, de configurar o nosso oráculo, tá? Perfeito. O serviço de pesquisa agora tá bacaninha, tá pronto, tá legal. E aí a gente fica naquela... Qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer agora? E é aí, acho que a parte mais legal, a parte mais legal vai ser agora. E aqui eu prometo que vai ser rápido. Tá? Porque agora só volta lá pra gente falar o que a gente precisa criar aqui ainda pro pessoal ter uma noção. O que acontece? A gente criou um pacote de serviços. A gente já criou o oráculo. Isso. Basicamente. Isso só. O que a gente precisa criar agora? Basicamente isso aqui, esses dois caras aqui, é basicamente... nós temos 3 caras aqui. Esses 3 caras aqui, a gente não cria eles. Eles são criados automático, tá? Então, beleza. O próximo cara que a gente vai criar, esse cara aqui. Que é o... É o nosso motor de pesquisa. Perfeito. É o nosso chat. É onde a mágica acontece. Lembra que se a gente fosse falar aqui, só para resumir para o pessoal mesmo, resumir bem rápido, para vocês entenderem cada vez mais o que a gente está fazendo aqui. O que a gente fez aqui até agora? A gente fez uma ferramenta, o que a gente criou? A gente criou o banco de dados aqui dentro e depois a gente criou, a gente transformou o banco de dados que estava dentro do Azure, dentro do SharePoint. Isso. A gente transformou o banco de dados dentro do SharePoint uma estrutura de dados pesquisáveis por um motor de busca cognitiva. Isso. Então, assim, aqui eu fiz o quê? Vou chamar isso aqui nem de pesquisa. Eles chamam de pesquisa, mas basicamente é o quê? Não dá para falar, é por isso que eu falo isso aqui é uma land chain. Porque na hora que o motor vir cá e perguntar, ele não vai mandar tudo pro cara. Ele vai mandar aquilo que eu quero. Ele vai trazer as palavras-chave ali da nossa pesquisa. Esse daqui para mim é o motor de busca. Ele é o motor que vai falar o que ele vai te entregar de acordo com a pesquisa. A pesquisa vai chegar e falar assim, eu quero saber tal coisa. Ele te dá. É como se eu chegasse na porta de uma biblioteca e falasse, me fala onde estão os livros de contabilidade. Naquele setor. Eu vou lá naquele setor agora e a IA vai naquele setor. Aonde estão os livros de negócios? Naquele setor. A IA vai ali. Então aqui é mais do que simplesmente um banco de dados, é mais do que simplesmente uma pesquisa. Ele é um serviço que pesquisa por você, inicialmente. E agora, o que eu preciso? Eu já tenho o serviço de pesquisa. Agora eu preciso do motor. O que é a IA? Agora é a hora que eu uso o ChatGPT. Exato. Então, como que a gente vai fazer aqui? Da mesma forma que a gente criou o nosso aplicativo, tá? Só que agora dentro aqui do nosso grupo de recursos do Agora Oráculo, você cria dentro do grupo de recursos. É importante você ver isso aqui. Que na hora que você está criando dentro. Você não vai criar aqui um recurso por fora. Não, você já tem um grupo de recursos, você vai criar ele aqui dentro. Para quê? Para que ele fique vinculado somente a esse grupo de recursos. E aí vocês vão entender um pouco mais para frente por uma questão de gestão de custos também. Então aqui eu vou criar uma fábrica de IA. Tá? Exatamente. A Azure, ela disponibilizou um serviço recente aí para desenvolvimento de IA chamado Azure AI Foundry, que é esse serviço aqui.
Tá? É um serviço de design, customização e gerenciamento de IA e aplicações. Lembrando que a Microsoft está muito integrada ao ChatGPT. Então, quando eu faço isso aqui, vamos clicar em criar, só para a gente mostrar para o pessoal. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, ele vai cobrar de você dentro de uma conta. Sim. A sua conta, a gente não mostrou aqui como é que cria uma conta dentro do Azure, porque senão a gente não sairia daqui hoje. A gente precisa, a primeira coisa, criar uma conta dentro do Azure, você já tem que ter para você ter feito tudo isso aqui. E essa conta, ela tem um tipo de assinatura e um tipo de cobrança. Correto. A primeira coisa que você vai ter que ter é isso. Na hora que você tem isso, ele tem uma cobrança pela indexação de arquivos e disponibilização de dados. Ou seja, ele vai te cobrar na hora que você indexa e ele vai te cobrar a cada pergunta, mas é barato, entre aspas, né? Depende de quantas pessoas tem na sua empresa. Aqui eu vou começar a estruturar a ferramenta de motor de busca. Só que essa ferramenta ela usa, não é dentro do próprio Azure, é o ChatGPT fornecendo IA aqui dentro. Então vamos seguir. É o motor vinculado, vamos colocar o mesmo motor que o Copilot roda por cima dele, né? Sim. O motor que roda por trás do Copilot é do GPT também, então é o mesmo motor. E a maioria das outras coisas que você vê por aí é a OpenAI que faz. Hoje no mercado, assim, o mercado americano, né? Empresas americanas hoje, elas estão, as soluções de IA estão muito baseadas na OpenAI. E não né? tem outra base. Talvez o Perplexity esteja bom, ou o Cloud, mas não tem outra estrutura de IA que está tão robusta para você integrar Pelo ela. tempo de pesquisa mesmo, né? A OpenAI, ela veio como uma das pioneiras aí. Então, Não, e o eles ficaram Cloud, ele é tempo. muito bom, mas o Cloud não tem toda essa estrutura de ferramentas, porque a gente olhou ali, hoje a gente analisa a OpenAI por um olhar muito superficial. A gente Sim, analisa a OpenAI só naquela API lá do Playground. A Microsoft, ela tá conectada a um outro nível lá. Ela não usa o Playground para fazer isso, A gente né? vai mostrar para eles aqui como que acontece. Então, eu vou dar um nome para esse recurso e eu vou dar um nome aqui também pro projeto. Por quê? Sim. Acaba que o AI Foundry, por mais que ele seja vinculado ao Azure, é como se ele fosse um aplicativo A parte. à parte. Sim. E aí ele é um aplicativo que ele gerencia projetos de Vou IA. colocar, o Azure, ele é uma ferramenta onde você pode comprar ele é como se fosse uma Apple Store, que você pode comprar vários aplicativos lá Isso. dentro. Ele tem o marketplace próprio. Exato. Então, eu vou criar aqui o nome do projeto, eu vou dar um nome para este recurso, tá? Perfeito. Porque até então a gente está falando de recurso, e eu vou criar esse recurso aqui. Sim. Quando eu criar esse recurso, ele vai criar dessa forma aqui. Aqui eu tenho o quê? O básico de fundamentos aqui. Sim. Vou ter alguma questão de monitoramento, automação, segurança e tal, mas eu não preciso mexer em nada disso. Perfeito. Agora a gente vai mudar de tela, que eu vou clicar aqui em ir para o meu portal do AI Foundry, Beleza, Tá. que é uma outra ferramenta que dentro é do uma Azure. outra ferramenta, que é Vou criar ele e depois eu já vou abrir ele. Criei ele. Você já vai abrir ele e ele vai te dar uma visão completamente diferente. diferente. Exatamente. Você vai para um outro ambiente. Pode abrir para nós. Ele vai vir para este ambiente aqui. Aqui a gente agora está dentro da ferramenta de IA que a gente precisa configurar. E aqui é muito importante os detalhes.